Graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Tudo bem com vocês? Então, eu queria falar sobre a predestinação. Eu especifiquei aí no título falando sobre biblicamente falando. Ou seja, a predestinação biblicamente falando. Seria fácil se eu chegasse aqui e falasse humanamente falando, que aí eu poderia falar da forma que é muito aceita hoje no meio das pessoas. Eu poderia falar aqui do jeito que eles querem, mas a verdade está nas Sagradas Escrituras. A verdade está na Bíblia. Então, vamos falar sobre a predestinação biblicamente falando. O que a Bíblia fala sobre isso? O que as Sagradas Escrituras realmente fala sobre isso? Será que está sendo pregada da forma correta? Será que estão pegando os textos corretamente e falando de forma correta em cima? Será? Porque, por exemplo, seria fácil se eu pegasse um livro do não sei quem lá e argumentando em cima das argumentações dele, pegando textos das Sagradas Escrituras, mas que às vezes é distorcendo a palavra para implantar as suas próprias visões, para implantar suas próprias ideologias. Mas será que a forma com que eles falam está certa? As Escrituras falam isso? Por exemplo, na doutrina da predestinação, no caso calvinista, eles, pelo que eu entendi, eles afirmam e defendem que não precisa de obras. Uma vez que você é salvo, não precisa de obras. E será que a Bíblia fala isso? Será que as Sagradas Escrituras falam isso? Será que se depois que você tem a fé, você não precisa de obras, você não precisa ser acompanhado por obras, essa fé? Será que é isso que fala? Bom, ainda sobre a predestinação, veja bem. Eles pegam textos do apóstolo Paulo, do nosso amado apóstolo Paulo, para distorcer. Deus deu muita sabedoria ao apóstolo Paulo, mas as pessoas pegam os textos que ele, com a sabedoria que Deus deu para ele escreveu, guiado pelo Espírito Santo, e distorcem para implantar suas próprias ideias. Quando na verdade não é o que ele estava querendo falar, mas eles implantam como se ele estivesse falando aquilo. Querem obrigar que aquele texto seja do jeito que eles querem, mas às vezes não é. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, será que ele se considerava como eles se consideram hoje? Por exemplo, será que o apóstolo Paulo se considerava já alcançado a ressurreição dos mortos? Ou seja, já estava se achando salvo? Será? Porque olha o que o apóstolo Paulo fala sobre. Irmãos, quanto a mim, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha só, então ele está dizendo aqui que ele não se julga como alcançado, como se ele já tivesse alcançado. Eu vou até ler um pouco antes para vocês entenderem. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Aqui em Filipenses 3, versículo 11. Não que já tenha alcançado, olha só. Ele queria de alguma maneira chegar à ressurreição dos mortos. Mas ele não está julgando como se já tivesse alcançado, como muitos dizem já hoje em dia. Como se já tivesse alcançado, como se já está bom e não precisa praticar obras, fazendo com que as pessoas às vezes tenham uma fé morta, como disse o apóstolo João, ou Tiago, melhor dizendo. Ele disse que uma fé sem obras é morta, e as pessoas se consideram como já justificadas, se consideram como já salvas, como se já tivessem alcançado a ressurreição dos mortos, e sendo assim, pensam que não precisa de obras. Mas o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele disse aqui, deixou bem claro que ele não se considerava como se tivesse já alcançado a ressurreição dos mortos. Ele não se considerava assim, mas ele estava lutando. Ele estava ele estava lutando para que ele conseguisse alcançar. Ele estava avançando para o alvo. Ele estava avançando para o objetivo. O objetivo é a ressurreição dos mortos. Então nós estamos também indo atrás, lutando. Tem que ter obras nesse caminho, não é? O apóstolo Paulo disse lá na verdade, eu não sei quem foi que escreveu Hebreus. O autor de Hebreus disse lá em Hebreus 12 que é para nós correr com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, tem uma carreira proposta para vocês, tem que correr e não ficar parado. Diferente do que as pessoas falam, que você não tem que praticar obras. Não, ele está dizendo que nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Lá em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo fala, guiado pelo Espírito Santo, que nós temos correr de tal maneira que alcanceis. Ou seja, ele está dizendo que é uma carreira, tem uma carreira, ele deixa bem claro ali em 1 Coríntios 9 que tem uma carreira e que é para nós correr também essa carreira. Só que, enfim, ele fala diversas coisas que deixa bem claro que nós temos que lutar. É uma luta. E não é como as pessoas falam que eles pensam que já tenham alcançado a ressurreição dos mortos. Mas será que o apóstolo Paulo falou isso? Ele está deixando aqui bem claro que ele não julga como se já tivesse alcançado a ressurreição dos mortos. Mas ele estava indo atrás pelo alvo, ele estava prosseguindo para o alvo. Ele estava lutando. Agora, inclusive,
uma coisa muito interessante. Eles pegam, por exemplo, Romanos 9 e falam, pegam ali aquela parte que o apóstolo Paulo fala sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. E querem falar que, então, você já está predestinado para uma coisa ou não. Então tá, será que é isso? Olha só quando Paulo ele vai ser convertido, olha o que Deus fala, o Senhor Jesus fala para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha só, então o Senhor Jesus disse para Ananias para ele ir lá e tocar em Paulo, para que Paulo vesse, e aí, enfim. Ele está deixando bem claro aqui que Paulo era um vaso escolhido. Olha só, Paulo era um vaso escolhido. Só que nem por isso, mesmo sendo expressamente dito para Ananias que Paulo era um vaso escolhido, nem por isso o apóstolo Paulo chegou aqui em Filipenses e disse que já estava salvo, ou já tinha alcançado a ressurreição dos mortos. Não, ele deixou bem claro que ele não tinha alcançado ainda, mas ele estava prosseguindo para o alvo. Então logo Paulo, que expressamente foi dito que ele era um vaso escolhido para Ananias, não se considerou como já sendo, já ao ter alcançado a ressurreição dos mortos, porque as pessoas se acham assim. Tá certo isso, será? O apóstolo Paulo não se considerou assim. Ele, que foi dito para Ananias que ele era um vaso escolhido, foi dito para ele. E ainda assim, nem por isso ele se considerou já justificado, como ele disse lá em 1 Coríntios 4, se não me engano. Ele não se considerou, mas as pessoas se consideram assim e fazem com que, por meio de suas pregações, muitas pessoas fiquem infrutíferas, fiquem sem praticar obras, porque pensam que é vaso escolhido, então não precisa praticar obras. E será que é isso mesmo que ele está falando? Ele está deixando bem claro aqui que ele não se considerava como se já tendo alcançado a ressurreição dos mortos, mesmo sendo dito para Ananias que ele era um vaso escolhido. Nem por isso. Será que está certo? Porque olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, olha só, o apóstolo Paulo está dizendo que nem eles podiam julgar ele, e nem ele mesmo se julgava. E ele também não se achava como já sendo justificado, como muitas pessoas fazem. Deu para entender? Então, sim, a justificação é pela fé. Mas você tem que entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque senão você vai ser infrutífero se você ficar parado. Sendo que o apóstolo Paulo deixou bem claro que é uma carreira que nós temos que correr. Ele disse lá em 1 Coríntios 9, se não me engano, que todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então nós também temos que se abster de coisas que não agradam a Deus. Você sabe disso, você sabe que coisas você tem que se abster, de que tipo de coisas você tem que se abster, que não agradam a Deus por meio da palavra, é claro. Mas diferente do que eles pregam. Porque, olha, Paulo, foi dito para Ananias que Paulo era vaso escolhido. Mas nem por isso ele disse aqui que se acha justificado. E nem por isso ele disse aqui que já tem alcançado a ressurreição dos mortos. Ele disse que ele estava correndo, ele estava prosseguindo para o alvo. Então ele tinha um prêmio. E ele estava prosseguindo para ir nesse prêmio. Ele estava no processo, ele estava indo. Então, você também está aí correndo, creio eu. Todos nós temos que estar lutando. É uma luta. Mas toma cuidado com falsa doutrina, falsos apóstolos que fraudulosamente enganam com astúcia as pessoas. E muitas vezes as pessoas ficam infrutíferas por causa disso. Mas a palavra não fala isso que as pessoas falam. Algumas pessoas falam. Porque, olha, por exemplo, eles pegam lá Romanos 9, em que o apóstolo Paulo... Vou recitar, vou falar de novamente isso, porque tem outra parte que também fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala que há vasos para honra e vasos para desonra. Certo? Dá certo isso. Só que eles distorcem isso que ele fala de uma forma incorreta. Sabe por quê? Porque olha aqui o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Veja só? Então, assim, ele tá falando uma coisa que está também lá descrita lá em Romanos 9, que é um dos textos que eles pegam. Tá. Mas o texto continua. O texto não para aqui. Ele continua.
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Ou seja, peraí, há vaso de honra e vaso de desonra. O vaso de honra, o que vai determinar se você é vaso de honra ou vaso de desonra, vai ser as obras. Vai ser as obras que vai determinar se você é vaso de honra ou vaso de desonra. Então não é algo como se você desde criancinha e acabou. Não, há presciência de Deus, mas as pessoas falam de forma errada. Porque o que determina se você vai ser vaso de honra ou vaso de desonra vai ser suas obras. Por exemplo, Deus mandou Jonas ir lá pregar Nínive, como vocês bem sabem, acredito eu. Ele não foi lá ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Então, depois ele foi lá e pregou contra Nínive. Disse que Deus ia subverter aquela cidade. Só que aquela cidade, ela se converteu. Olha só, antes dela se converter, o juízo de Deus ia cair sobre ela. Quando se não me engano, era 40 dias e Nínive ia ser subvertida. Ou seja, ia ser destruída Nínive em 40 dias. Ou seja, até antes de Jonas pregar, era filho da desobediência. Eles estavam desobedecendo, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Tanto é que o pecado deles chegou até Deus. Assim, chegou que Deus mandou Jonas. Chegou assim, no ponto que eu digo que Deus mandou Jonas para ir lá pregar contra eles. Só que até ali, antes de Jonas pregar contra eles eram, vamos dizer, vasos de desonra. Por quê? Porque eles estavam na desobediência. Mas, quando Jonas pregou, então eles se converteram. Então eles se arrependeram. Fizeram jejum, proclamaram ou se humilharam ali perante o Senhor. E Deus se arrependeu. Deus não destruiu aquela cidade, porque eles se arrependeram. Olha só, então, eles estavam na desobediência. Estavam em atos de vaso de desonra. Mas após a pregação de Jonas, eles se arrependeram e mudaram. Ou seja, esse destino aí deles foi mudado. O destino pode ser mudado. Por isso que, por exemplo, isso aconteceu. Porque eles estavam na desobediência, a cidade ia ser subvertida, mas a partir do momento que eles se arrependeram, se converteram, se humilharam, então os atos foram mudados e também o seu destino foi mudado. O destino antes, que era de destruição, agora partiu a ser de perdoa. Eles receberam perdão. Deus não subverteu aquela cidade naquele tempo. Deu para entender? Então, logo, o destino pode ser mudado. Então, logo, o que vai determinar se você é vaso de honra para desonra vai ser suas obras. Se você está na desobediência, mas você pode, enquanto você está vivo aí agora, de se arrepender e lutar contra isso, de mudar esses atos. E se você muda seus atos, você também vai mudar seu destino. Lá na lei, fala bem claramente. Hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. E a maldição se não ouvir os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Ou seja, a bênção quando você obedece e a maldição quando você desobedece. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo essa maldição por nós. Então tá, no outro tempo fomos desobedientes, mas Deus, pela imensa misericórdia dele, mandou o Filho dele, morreu na cruz pelos nossos pecados, e a partir dali, daquela morte na cruz, aí nós somos salvos dessa maldição que estava imposta sobre o homem. Mas tem uma coisa, agora você, por herança, digamos assim, alcançou a bênção. Por herança. Não foi por seu merecimento, não foi por suas obras, não foi porque você mereceu, mas foi por herança. Foi um ato de justiça de Cristo ali, porque ele não merecia ser crucificado, mas ele foi crucificado por nós. Foi por esse ato de justiça, por essa misericórdia de Deus, que nós, essa maldição estava imposta sobre o homem, Deus, pela imensa misericórdia dele, permitiu que o filho dele fosse lá e que fosse crucificado. E aquela maldição, aquela cédula que era contra nós nas ordenanças, foi botada lá e Cristo rasgou essa cédula que era contra nós, para que nós pudéssemos dar frutos para Deus. Então nós podemos agora estar na bênção, entendeu? Bênção e a maldição. Então está predestinado essas duas coisas: a obediência, a bênção; a desobediência, a maldição. Tá, essas duas coisas aí. O que vai determinar se você vai fazer uma coisa ou vai fazer parte de uma coisa ou de outra é as suas obras. Então você pode ser vaso de honra a partir do momento que você obedece, você se purifica dessas coisas, como está escrito aqui em 2 Timóteo 2, ou desonra se você não faz isso. Então, o que vai determinar se você é vaso de honra ou vaso de desonra é as obras, é o jeito com que você vive. Então, isso que claramente é o que ele está falando aqui. Dá para entender isso. Ele foi avisado para Ananias claramente, expressamente, assim, foi na fala, que ele era um vaso escolhido. Mas nem por isso ele chegou e disse que
Ele já tinha alcançado a ressurreição dos mortos, que já era justificado? De forma alguma. Ele disse que ele estava prosseguindo para o alvo. Então, se você está... Prenda. O alvo ali, ele deixou bem claro lá, eu não sei se eu cheguei a ler essa parte, mas ele deixou bem claro que era o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu não lembro exatamente como está escrito, mas é mais ou menos assim. Então tem um prêmio. E ele está na luta. Lá em Apocalipse diz que quem vencer herdará todas as coisas. Olha aí o prêmio. É herdar todas as coisas. Novo céu e nova terra. A nova Jerusalém. Mas é que é para quem vencer. Então é a luta, não é? Para vencer, para ver o vencedor, teve que ter uma luta, teve que ter adversidades. Por exemplo, o povo de Israel, eles saíram lá do Egito e foram 40 anos caminho no deserto, 40 anos no deserto, caminho à terra prometida. Os que foram desobedientes, eles caíram mortos no deserto, não entraram na terra prometida, porque foram desobedientes. Eles foram escolhidos para sair, Eles foram escolhidos para sair do Egito e para ir para a terra prometida. O que determinou, o que fez com que eles não entrassem foi a desobediência, ou seja, foi os atos daquela geração. Só Josué e Caleb ficaram. De resto, todo mundo morreu, porque eles perseveraram em seguir ao Senhor, ou seja, não foi achado como os outros. Então, o que determinou se eles iam ser vasos de honra ou vasos de desonra foi seus atos, porque Deus tirou eles de lá. E Deus queria que eles fossem lá na Terra Prometida, mas desobedeceram no caminho, murmuraram, reclamaram, falaram diversas coisas, que acabou fazendo com que muitos caíssem no deserto, os corpos mortos. Então, tomamos cuidado para que não seja como essas pessoas. Tomar cuidado com as falsas doutrinas, falsos ensinamentos, em que fala que não precisa de obras. É uma coisa, a justificação é por meio da fé e não pelas obras, ou seja, pegando um exemplo de uma pessoa, a pessoa viveu na vida da desobediência, a pessoa cresceu, completou não sei quantos anos, começou a desobedecer, foi fazendo coisas erradas, só que chegou um momento em que Deus teve tanta misericórdia que essa pessoa aí, ela se converteu, ela se arrependeu, e aí pelo arrependimento, a fé, ela foi perdoada por aqueles antigos pecados. Ela mereceu? Não. Não foi por meio das obras. Foi por meio da fé. Foi por imensa misericórdia de Deus por ter mandado o filho dele para morrer na cruz. No entanto, depois que ela recebe essa fé, ela tem que praticar obras, porque senão virá uma fé morta. Por exemplo, pronto, eu vou pegar o exemplo mesmo dos filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam lá no Egito. Será que eles foram escolhidos porque eles eram bonzinhos? Na própria Escritura diz que não foi por causa da justiça deles, mas foi por causa da impiedade daquelas nações que estavam lá na Terra Prometida, os amorreus. Mas eles foram tirados. Olha só, eles não mereceram, mas foram tirados lá do Egito. E aí foram lá no caminho. Eles mereciam? Não foi por merecimento, mas foi porque Deus teve misericórdia, ouviu o clamor deles, aí tirou eles do Egito. Tá, agora eles estavam no caminho. Só que se depois que Deus se perdoou deles e tirou eles do Egito, eles foram desobedientes no deserto, ainda assim eles caíram. Por quê? Porque eles foram desobedientes. Ainda que eles tenham saído do Egito, não entraram na Terra Prometida, não viram a terra que Deus prometeu. Por quê? Por causa da desobediência. Ainda que eles não mereciam antes, mas ainda assim foram chamados, ainda assim não foram escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que vai determinar isso é no decorrimento. Entendeu? Outro texto. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 8, ele diz o seguinte: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes desse texto aqui, o apóstolo Pedro, ele falou outras coisas, ele falou qualidade, por exemplo, a ciência, a temperança, amor fraternal, caridade, tá. E ele disse aqui: se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, pera ainda. Se a pessoa não tem isso aqui, então ele se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Ou seja, ele foi perdoado, foi purificado, mas se não houver essas coisas aqui, ele está esquecido dos antigos pecados que ele foi perdoado. Então, você já pode perceber que é possível isso. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Ou seja, muito bem, é por eleição, é por a fé, é eleito, é por nação santa, eleita por Deus. Muito bem, maravilha.
Só que aqui ele está deixando bem claro que, olha, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Você se diz eleito, muito bem. Mas procure fazer cada vez mais firme essa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Ou seja, se você fazendo isso, nunca jamais tropeçará. Então, se você não fazer isso, talvez pode vir a tropeçar. Então, toma cuidado. Tem como você foi eleito, é por eleição. Mas, nem por isso você tem que deixar de lado as obras ou obediência. Não, pelo contrário, você tem que ter as obras, você tem que ter obediência. Você tem que procurar fazer cada vez mais firme essa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então toma cuidado, porque aqui está deixando bem claro expressamente que procure fazer cada vez mais firme essa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então procure fazer isso que ele está falando aqui, o apóstolo Pedro. Ele falou bem claro que ele quer para nós fazer firme essa vocação e eleição. Você foi eleito? Muito bem, agora você tem que fazer firme essa vocação e eleição. Porque, por exemplo, se fosse só isso, por exemplo, você foi eleito, você tem que tomar cuidado, porque isso é o que as pessoas falam, que você não precisa de obras, mas as obras têm que acompanhar a fé, você tem que ter a fé e as obras junto. Você, por exemplo, um processo de acontecimentos. A pessoa foi obediente no passado? Não. Só que aí chegou um tempo que ela teve a fé, e se arrependeu e se converteu, e Deus perdoou os pecados dela. Muito bem. Daqui até aqui, ela mereceu alguma coisa? Não. Não mereceu, não teve obras. Ela não foi por merecimento dela, então foi pela fé. Muito bem. Só que daqui até aqui, você tem que ter obras. Sabe por quê? Porque, olha, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso está escrito, não é? Muito bem. O fim da lei é Cristo. Olha só, o fim da lei é Cristo. Aqui é o fim. Só que o apóstolo Pedro, ele disse que o fim da fé é a salvação. O fim da vossa fé é a salvação das almas. Então, pera ainda. O fim da lei é Cristo e o fim da vossa fé é a salvação das almas. Ou seja, o fim. Então tem um processo, não é? Um induz ao outro. Mas tenhamos cuidado de fazer o que o apóstolo Pedro está falando aqui, guiado pelo Espírito Santo. Fazei firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Fazei firme. Foi eleito, muito bem, foi eleito. Mas fazei firme, senão você pode ser perdido por essas doutrinas estranhas que diz que você não precisa fazer firme vocação, que você não precisa de obras. Quando na verdade aqui está deixando bem claro que é para você fazer firme essa sua vocação e eleição. Porque se você fosse eleito e não tivesse como perder, ele não teria dito aqui isso. Mas ele disse aqui isso, que você tem que fazer firme essa vocação e eleição. Ele está falando com uma pessoa que é eleito. Então ele está deixando bem especificamente, bem expressamente que ele tem que fazer firme. Deu para entender, não é? Então, e diversas outras partes, outras e outras, que deixa bem claro que você tem que fazer firme, que você tem que lutar. É uma luta. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. E isso é o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Aqui, olha. 9, versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Nós. Então, peraí, nós. Ele está incluindo nós, que estamos lendo, e ele. Então, nós, porém, uma incorruptível. Ou seja, você e eu também estamos lutando. E é uma luta. E claro, com a intenção do prêmio. Prêmio esse que é incorruptível. Eles esperam um prêmio corruptível. Nós, porém, um incorruptível. Pois eu assim corro. O apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, que já foi dito que foi um vaso escolhido. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar. Então ele estava correndo, e nem por isso ele se considerava como se já tivesse alcançado. Mas ele estava correndo, ele estava lá indo. Por quê? Porque o fim da vossa fé é a salvação das almas. O fim dessa corrida, o prêmio dessa corrida é a salvação das almas, é herdar todas as coisas, novo céu e nova terra, essa é a esperança. Só que nós estamos na corrida. Então procuremos sempre fazer cada vez mais firme essa sua vocação. Cuidado com doutrinas várias estranhas. Medite na palavra. A palavra tem a verdade. E veja, sempre faça como aqueles cristãos, aqueles judeus, melhor dizendo, lá de Bereia. Que o apóstolo Paulo foi lá, pregou para eles. Eles foram lendo na palavra, ver se aquilo estava certo mesmo. Façam isso aí. Tudo que eu falei aqui, os textos que eu citei. Vai vendo isso e vai vendo se faz sentido o que eu estou falando. Conecta lá, Romanos 9 com 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 16, se não me engano.
conecta esses dois pontos, conecta diversas outras partes que o apóstolo Paulo deixa bem claro. Ou se não, Pedro também. Pedro falou lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo ali um pouco mais pra frente. Vão vendo nos textos e vão analisando e vocês vão chegar ao conhecimento, porque aqui está o conhecimento. Não rejeitem o conhecimento. O conhecimento está aqui. Procurem ter o conhecimento e não vai pelo homem, vai pela palavra, a palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo. A palavra é guiada pelo Espírito Santo. O homem pode não ser, mas a palavra é. Pode ter certeza que aqui contém a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Graça e paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os santos em Cristo Jesus. Amém.